Paz do Senhor Jesus, irmã Ivonete Pena, novamente trazendo uma palavra do Senhor para edificar seu coração. Hoje eu quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 35. Diz assim a palavra de Deus: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e aos seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Mazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, nem edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai. Até aqui. Essa palavra que eu quero trazer para o seu coração hoje, fala que Deus levou o profeta Jeremias à casa de Deus e mandou convidar os filhos dos recabitas. Recabitas era um povo que foram misturados de Jonadab com os queneus e até aparentado também com Jetro, o sogro de Moisés. Qual é a lição que nós aprendemos com os recabitas? E por que Deus mandou Jeremias ir à casa deles para provar? Aqui diz que o Senhor provou mandou o profeta provar os recabitas para fazer um contraste com a nação de Judá. Os recabitas não tinham um Deus verdadeiro. Os recabitas tinham apenas uma palavra, uma ordenança, um princípio que Jonadab, o pai deles, ensinou. Ensinou a Recabe, o seu filho, que ensinou sua geração. E o princípio era esse: vocês, na terra, não há de beber vinho em tempo nenhum. Não deve fazer casa para morar dentro. Não deve trabalhar na agricultura da terra. Vocês devem viver como nômades, comendo do fruto do vosso gado e nunca beber vinho. E quando o profeta Jeremias provou a fé deles, a obediência deles, para contrastar com a infidelidade de Judá, que tem um Deus verdadeiro, soberano, fiel, poderoso na história deles, um Deus que escolheu esse povo de Deus, Judá, povo de Deus, como eleito, e eles não respeitavam. Os recabitas, quando estavam diante das taças de vinho, apenas achando que Jeremias estava ali convidando eles a tomar vinho com o povo de Judá, eles saltaram à frente logo e disseram: não beberemos vinho, porque foi isso que ordenou nosso pai, Recabe, Jonadab. E Judá, diante de outras nações, procurou pecar, não obedecer a Deus, não dar testemunho de um Deus poderoso e fiel e vivo e grande.
na vida deles. Então Deus levou o profeta a ver que aquele povo tinha um princípio, uma ordenança que eles respeitavam na íntegra. Foi passando de pai para filho, de geração em geração. Ele chegou a dizer ainda: nós não desobedeceremos o nosso ancestral. Agora, você que serve a Deus, ou você que já ouviu muito falar da palavra de Deus e que tem possibilidade de fazer uma avaliação do Deus poderoso que está sobre nós, já pensou na obediência dos recabitas? Os recabitas foram tão fiéis e fortes na sua convocação de decidir. Não, porque nós temos uma ordenança e essa ordenança é boa para nós. Já o povo de Deus tem um Deus verdadeiro, tem Jesus que se manifestou por causa de nós, tem a graça salvífica de Deus e ousa desobedecer a Deus. Ousa diante de qualquer coisa desse mundo pecaminoso e perverso, colocar ante ao nome do poderoso e soberano Deus. Eu quero te dar um conselho. Assim como os recabitas obedeceram ao princípio que Jonadab ensinou eles, e Deus abençoou poderosamente, o final dessa palavra diz que Deus abençoou os recabitas só porque foram fiéis, quando a sua fé foi provada, sua capacidade de decidir foi provada, e eles não negaram aqueles princípios, porque para eles eram princípios que norteavam a vida deles. Agora, hoje, se você estiver diante de uma situação em que você está sendo convocado a decidir por aquilo ou por aquela situação onde Deus se manifestará favoravelmente pela sua vida, eu te dou um conselho: fique com o conselho dos recabitas. Ouse dizer: eu não negocio minha fé, eu não negocio os princípios divinos, eu não negocio os princípios com os quais meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meus parentes anteriores, ancestrais meus, me ensinaram. A não ser que você tenha na sua ancestralidade a desobediência como algo natural. E eu te digo, desobediência não é natural. Desobediência faz as pessoas pagarem depois um preço muito grande e que às vezes elas não estão prontas e nem conscientes para poder pagar. Então, como os recabitas obedeceram a instrução de Recabe, ouça nesse tempo a instrução, a voz do Senhor teu Deus. Amém?